Gloire à Dieu. Glória a Deus. Alléluia. Amém. Bible Sabiso. A Bíblia está nos dizendo: Entrez dans ces portes entrai nessas portas avec des cantiques nouveaux. com cânticos novos, com himnos novos. Entrez dans ce parvis Entras nas suas partes da frente avec un chant d'allégresse. com cântico de alegria. Nous sommes à la présence de Dieu. Somos na presença de Deus. Dieu nous a interpellés à sa présence. Deus interpela-nos na sua presença. Le plus grand cadeau O presente mais grande que Dieu donne aux enfants de Dieu, que Deus dá para os filhos dele c'est de se retrouver dans sa présence. é de se encontrar na presença dele. La Bible dit quand nous sommes dans la présence de Dieu, A Bíblia diz que quando nós estamos na presença de Deus, nous tournons nos regards vers lui nós viramos nossas olhadas para et ele nous sommes rayonnés de gloire. e estamos sempre com cheio de glória. Là où tu es, tu peux abaisser la tête. Aonde que tu está, tu pode baixar a cabeça, Tu veux dire à Dieu un grand merci. vai dizer grande obrigado. Merci Seigneur pour cette opportunité. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade. Merci Seigneur pour ce grand moment. Obrigado, Senhor, pelo esse grande momento. Merci Seigneur pour ce grand culte ce matin. Obrigado, Senhor, pelo esse grande culto de manhã de hoje. Commencez à prier ensemble avec moi. Começa a orar comigo. Oramos ao Senhor. Jésus, tu es Senhor, merveilleux. nosso Deus, nós te Nous agradecemos. te disons un grand merci, Pai da Adonai. glória, você é muito bondoso. Nous te disons un grand merci Você sans está cheio de besoin. graça para nós. Merci pour la vie. Você nos protegeu. Merci pour la Você paix. guarda nossos corações Merci contra as Pour tout amarguras ce do que tu fais mundo. pour nous. Você guarda nossos corpos contra as doenças Nous desse sommes tempo. reconnaissants Você guarda o nosso espírito, nossas almas contra as flechas do que diabo. tu fais de nous E de você grandes choses. permitiu que nós se encontramos de novo na tua presença. Jésus, je t'aime É beaucoup. por isso nós te agradecemos. É de por mon isso que frère. nós te louvamos. Merci pour la vie É de por ma isso que soeur. nós exaltamos teu Je santo te nome. bénis, Seigneur. Pelo esse bom dia que você Sois loué, concedeu sois para a béni à gente. jamais. Nós temos o fôlego da vida. Sois couronné à Que jamais. ninguém não pode comprar com Le dinheiro. Dieu de mon salut, Mas pela tua graça, le Dieu de ma você deu o délivrance, fôlego gratuitamente le para a maître de gente. temps, É por isso que nós le viemos aqui maître na des tua presença circonstances. com toda a gratidão. Jésus, tu es Dizer tout. para vocês obrigado. Tu fais Dizer tout. para o Senhor que Jésus, você é mon maravilhoso nas ami nossas fidèle. vidas. Dizer ao Senhor Alléluia. que você é grande Deus que está nos protegendo em Écoutez, toda hora. bien-aimés, Ouve bem, amado. nous allons appeler la puissance du Saint-Esprit. Vamos clamar o poder do Espírito Santo. Nous allons dire à Dieu Vamos dizer a Deus que ta puissance nous couvre. que o teu poder possa cobrir a gente. Comment on peut dire que nous sommes dans la dispensation du Como é Saint-Esprit que nós podemos que estamos dentro da dispensação do Espírito Santo et nous ne voyons pas la manifestation du Saint-Esprit? e nós não estamos a ver a manifestação do Espírito Santo? Nous devons vivre cette manifestation Temos que viver esta manifestação, qui est très importante. que é muito importante. Dis à Dieu, Diga a Deus, remplis ma vie enche a minha vida par la puissance de l'onction, pelo poder da unção, par la puissance du Saint-Esprit. pelo poder do Espírito Santo. Commence à prier. Começa a orar. Saint-Esprit de Dieu, Santo Espírito de Deus, Tu nós es tout pour viemos nous, neste Saint-Esprit. momento pedir que Somos você possa reconnaissants, encher Saint-Esprit. o teu servo da unção do Saint-Esprit. Espírito Santo. viens Porque Saint-Esprit, está escrito na Bíblia viens que Saint-Esprit, sem a tua Viens, presença nós Saint-Esprit. não podemos fazer oui nada. Saint-Esprit, É por isso Alléluia, que nós mon precisamos meilleur da ami tua presença. Saint-Esprit, Precisamos do Saint-Esprit, Espírito viens. Santo para nos Saint-Esprit, dirigir, para nos c'est toi orientar, para Saint-Esprit, nos guiar, c'est toi para Saint-Esprit, colocar nas nossas, Alléluia nas Jésus, nossas bocas viens, as palavras que remplis ma nós vie, devemos remplis ma pronunciar vie para te Saint-Esprit, glorificar, remplis ma vie para te Saint-Esprit, adorar, para te remplis ma vie agradecer Saint-Esprit, e para te Saint-Esprit, exaltar nosso Saint-Esprit, Deus. Santo Espírito de Deus, precisamos da tua Saint-Esprit, unção, Alléluia. precisamos da tua força, Matin na prière, precisamos de tu poder, Pai da Saint-Esprit, glória, le para nos Dieu, cobrir, para nos Saint-Esprit, encher, está le escrito na Maître, palavra que as pessoas Saint-Esprit, não podem ficar l'Esprit, embriagados, bêbados Alléluia, do du vinho, mas commencement. para ficar cheio do C'est Espírito toi Santo. qui s'est mouvé É au-dessus por des isso nós eaux. viemos aqui, Senhor da Saint-Esprit, glória,
Alléluia. nossas vidas, Saint-Esprit, enche nosso nous espírito, te sommes enche reconnaissants. nossas almas, enche Saint-Esprit, nossos le corpos prince pelo glorieux. poder do Teu Espírito Santo. Saint-Esprit, le Obrigado, Dieu de nosso paix. Deus. Saint-Esprit, Obrigado, Deus da le Dieu força. d'amour. Obrigado, Deus da Saint-Esprit, le Dieu de libertação. grâce. Obrigado, Deus Alléluia, da Jésus. proteção. Nós te agradecemos pelo Alléluia, esse momento. Jésus. Seja glorificado nosso Pai. Alléluia, Jésus. Glória a Deus. 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 L'action du Saint-Esprit se manifeste en moi. A ação do Espírito Santo está se manifestando em mim. Alléluia, Jésus. Glória a Deus. Oh, mon Dieu, mon roi. Oh, meu Jésus. Deus, meu Rei. Seigneur Jésus, tu es digne d'être et tout nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi du roi. Tu es digne, Seigneur Jésus, à jamais. Tu es le roi
Oh, tu es le roi, tu es le roi des rois. Oh, prince. Nami kabina yo, Monika ma. Oh, pesaka, bomoi. Nabaye banso baye panayo, Zambeyo panayo, Zambeyo boligo, Zambe nanga, aye bio kolo. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Amen. Acclamons Jésus. Vamos aclamar o Senhor. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Prenez la Bible, nous allons commencer notre prédication. Ah, bem amado, daqui a pouco vamos começar nossa pregação. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado ante o Senhor, nous sommes au temps chegamos no tempo où les puissances de ténèbres s'installent partout. aonde que os poderes das trevas estão se instalando em todos os lugares. Le monde a connu ce genre de drame depuis qu'il est au monde. Nunca aconteceu nesse mundo esse tipo de dramas das que o mundo começou. Que les gens peuvent mourir 500 000 personnes Que a, par gente, jour que a gente pode morrer 500.000 gente por dia pour une seule pandémie. por causa de uma só pandemia. Le diable, Lucifer, le vengeur du sang, il réclame le sang des hommes. O diabo, o Lucifero, o vingador do sangue, está reclamando o sangue dos homens. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent changer leur mentalité de prier. É por isso os filhos de Deus têm que mudar a mentalidade de orar. Ils doivent transformer leur manière de prier. Eles têm que transformar a maneira deles de orar. À la ligne où va les choses, la prière n'est pas seulement ta propre prière, mais il faut qu'il y ait des prières stratégiques. Na maneira que está indo as coisas, não pode ser só a tua própria oração, mas tem que haver oração de forma estratégica. Parce que le diable a posé un fondement grave. Vous voyez comment tous les gens sont en train de mourir. Porque o diabo colocou fundamento grave e por isso muita gente está morrendo. Voilà pourquoi É por isso je voudrais interpeller ta conscience. eu queria interpelar a tua consciência. Nous sommes plus au temps de croiser les bras, Nós estamos mais no tempo de cruzar os braços, de laisser tout entre les mains de l'homme de Dieu. de deixar tudo na mão do homem de Deus. La responsabilité, c'est à tous les enfants de A Dieu. responsabilidade é para todos os filhos de Deus. Il faut monter dans une autre dimension de la É spiritualité. preciso subir na outra dimensão da espiritualidade. Et il faut quitter ce stade-là de la prière mentale. E também deixar aquele estado daquela oração primária. Où tu es accoutumé, Dieu sait déjà ça. Ou estás acostumado, Deus já sabe disso. Dieu connaît ta formule de prière. Deus conhece a tua fórmula da oração. Merci Jésus. Obrigado, Jesus. Tu es tout pour moi. Tu é tudo para mim. Adonai. Adonai. Oui, il est Sim, Adonai. Ele é Adonai. C'est pas mauvais. Não é mal. Mais il faut changer. Mas há momento é preciso Il faut mudar. monter dans une autre dimension. Subir na outra dimensão. Parce que nous sommes parvenus à l'heure Porque chegamos na hora où la spiritualité doit atteindre les sommets. aonde que a espiritualidade tem que atingir as cimeras. Parce qu'il y a une grande spiritualité tentée de s'imposer. D'ailleurs, ils ont gagné le monde quand Porque même. há uma grande espiritualidade que se importa, mas está ganhando o mundo. Les présents qui osent, on va te couper la tête. O presidente que vai tentar, On vão te impose, cortar a cabeça. on Então, impose. elas estão impondo. On a imposé tout le monde. Então, fazer uma imposição a todo mundo. Et nous, l'église, nous sommes aussi bloqués. Nós, a igreja, também estamos bloqueados. J'avais dit, il y aura des moments où tu chercheras l'homme de Dieu, tu ne le trouveras pas. Eu disse que haverá momento que tu vais procurar o servo e não vai encontrar. Tu chercheras la parole. Tu vai procurar a palavra. Tout ce que tu bénéficies comme parole, il ne faut pas rejeter ça. Tudo que estás beneficiando como palavra não é bom negligenciar. Pourquoi les chrétiens doivent écrire les prédications? É por isso os cristãos têm que anotar as pregações. Amen. Amém. Le thème de ce matin, O tema de hoje, je vais parler sur la délivrance de la conscience. eu vou falar sobre a libertação da consciência. J'aime beaucoup. Eu amo muito isso. Pendant que je préparais ça, No momento que eu estava preparando Dieu isso, aussi m'a interpellé beaucoup de choses. Deus me interpelou também muitas coisas. Il dit, il y a beaucoup de gens, Ele diz a muita gente, leur conscience a consciência a des deles chocs.
tem muito choque. Beaucoup de gens, Muita gente, leur conscience a consciência a deles connu de blessures graves. conheceu muitas feridas graves. Une conscience blessée. Uma consciência ferida. Je ne peux pas. Je peux vous demander à ceux qui ont déjà, à ceux qui font partie comme mes amis dans le Facebook, vous devez déjà partager à tous tes amis. Hein, Estou vraiment, c'est très pedindo important. a todos Ça que va são aider toute la communauté meus amigos de des Facebook chrétiens. para partilhar também a toda a comunidade cristã. Parce que je ne prêche pas l'église locale, je prêche l'église corps. Não estou pregando a igreja local, mas estou pregando a igreja corpo. Oui, commencez déjà à partager à tes amis de Facebook. Começa já a partilhar com todos os amigos do Facebook. Je te donne 3 minutes et tu fermes le téléphone. Estou te dando 3 minutos e tu desliga o celular. Oui, prenez déjà le lien. Pega já ali onde Vous que entrez está, dans le lien de Prosper Kassongo Live TV. aonde que está a ligação de Prosper Kassongo. Oui, c'est ça, non? Voilà. Et vous partagez ça. Ali você já pode Si vous partilhar. avez 500 amis, partagez à 500 amis. Você tem 500 amigos, pode compartilhar. Si vous avez 1000, je sais que toi, tu as mon bateau. Eu sei que Yo você é ne pona famoso, mon bateau. você é muito famoso, tem Gagner muitos un tava amigos. timbal. Tu sais que dans le Facebook, j'ai gagné beaucoup de gens dans le Facebook. Eu ganhei muita gente no Facebook. J'avais gagné un frère qui était ici. Eu ganhei um irmão que estava aqui. Quand j'ai prêché dans le Facebook, Quando eu preguei no Facebook, il a dit est-ce que ma coisa lá. ele disse, será que essa pregação existe no Brasil? J'ai prêché sur la repentance et le péché. Eu pregava sobre arrependimento e o pecado. Et mon kotokuta ina yalobi non. O dia que se encontrou, ele disse, Parce que na qui na ngabinga yeyo. Eu, você Parce que que l'église ouvi. eza wapi. aonde que está a igreja? Parce que ouais les sumo était amara susu tene ba église na biso. Essa pregação do pecado não se prega mais nas nossas igrejas. Quand fona na église wa. Eu tenho que vir nessa igreja. Senti les besoins des frères là. Eu senti o desejo desse irmão. C'est que tu ne peux pas perdre un enfant de Dieu. O que você não perder como filho de Deus. L'esprit de la repentance en toi. O espírito do arrependimento de Deus. Là où il n'y a pas l'esprit de la repentance, Aonde que não há espírito do tu es un arrependimento, chrétien perdu. tu és um cristão Tu perdido. peux tout perdre, Tu pode perder mais tu tudo, ne peux pas perdre l'esprit de la mas repentance. não o espírito do arrependimento. Ce qui est très important. O que é muito importante. Alléluia. Amém. J'ai en face de moi 5 versets, Eu tenho à frente de mim 5 versículos, mais nous allons lire mas vamos ler par étapes. por etapa. Ce message aussi doit passer dans le YouTube Essa mensagem também vai passar no YouTube pour aider tous les amoureux de Jésus-Christ dans le monde. para ajudar todos os amorosos de Jesus Cristo no mundo. On commence par 1 Pierre 3, 16 à 17. Vamos começar pelo livro do primeiro epístola do Pedro. 1 Pierre 3, 16 à 17. Pedro. Qui a l'envie d'écrire mais n'a pas de 10. papier? Tu as l'envie d'écrire? Tu tem vontade de anotar? Chez nous, à Kinshasa, quand tu regardes la main, tu verras tout le monde avec la Bible, tout le monde avec les cahiers. Vai ver na nossa igreja Amém no Congo, vai ver todo mundo tá com caneta, com caderno para anotar. Tokeko et tokeko tangsa. Tokeko yokola makambo ya Nzambe. Vamos ouvir a palavra de Deus. On peut lire? Vamos ler 1 Pedro 3, versículo 16 à 17. 16 1 até 17. Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 16 à 17. 1 Pedro 3, 16 a 17. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Podemos ler a palavra de Deus? Et ayant une bonne conscience. Là on a écrit conscience, tu soulignes pour moi. Tendo uma boa consciência. Onde que está a consciência? E- Pode anotar para mim. Et ayant une bonne conscience, Tendo uma boa consciência, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez de malfaiteurs. para que naquilo que é que fala mal de vocês, de vós, como de malfeitores, Ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. fiquem confundidos os que blasfemam de vosso bom porte em Cristo. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu,
en faisant le bien qu'en faisant le mal. Porque melhor é que Pai de sage fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Acte 24, 16. Atos 24, 16. Quand tu lis, Quando você está lendo, ça fait du bien parce que tu as fait des semaines sans pourtant lire la porque parole. você fez 2 semanas sem ler a palavra de Deus. Je sais. Yeah. Acte 24, 16. Acte 24, 16. Nous allons lire ça tous ensemble, ça. Vamos ler nós todos juntos. Qu'importe la langue que vous avez. 1, 2, 3. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. En tout cas, on peut répéter encore. Répétez. C'est pourquoi moi prospère. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. É por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensas, tanto para com Deus como para com os homens. Donc, tu es seul. Tu estás sozinho. C'est cette écriture-là, c'est toi qui es en train de parler. Esta escritura, você que está falando. Maintenant, lisez le dernier verset. Agora vamos ler o último versículo. 1 Timothée 1. 1 Timoteu capítulo 1. Timothée. Gloire à Dieu. Glória a Deus. J'aime les écritures. Eu amo muitas escrituras. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. 1 Timoteu 1, versículo 18. On peut aller jusqu'à 20. Vous êtes? Voilà. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combats le bon en gardant quoi? En gardant la foi et une bonne cette conscience. Quelques-uns l'ont perdu. Alléluia. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres aux Hymènes, non, de ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Parole du Seigneur. Este mandamento te deu, meu filho Timoteu, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre essas foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Alléluia. Amém. Acclamons les Écritures. Vamos aclamar as Escrituras. Gloire à Dieu, gloire à Glória a Dieu. Deus. Nous commençons notre prédication. Vamos começar nossa pregação. Et j'ai plus ou moins 6 définitions de la conscience. Eu tenho mais ou menos 6 definições da consciência. Vous qui vous êtes en train de nous suivre dans le YouTube, dans le Facebook, Você que está me acompanhando no YouTube, na Facebook, tu peux aussi prendre les stylos, les cahiers, la Bible pour écrire ce que nous allons parler. tu pode também pegar o caderno, lápis e caneta para anotar também. La première définition, A primeira das c'est definições, quoi la o conscience? que é a consciência? C'est une faculté É uma faculdade de discerner le bien ou le de mal. discernir o bem e o mal, ou de entender o bem ou o mal. Or, c'est une faculté É uma faculdade de discerner, de entender, distinguir, de discerner le bien ou le mal. de distinguir o bem e o mal. Voilà. Ça, c'est la première définition. Essa é a primeira das definições. La deuxième définition, A segunda, la conscience a consciência est une faculté é uma faculdade par laquelle pela qual nous discernons nós distinguimos la qualité de nos actes.
a qualidade de nossos atos. Je répète encore. Estou repetindo de novo. La conscience A consciência est une faculté é uma faculdade par laquelle pela qual nous discernons nós distinguimos la qualité a qualidade de nos actes. de nossos Que atos. ce soit de bonnes qualités Pode ser, tem que ser boas qualidades ou de mauvaises qualités. ou maus. Il y a aussi des mauvaises qualités. Há mal qualidades também. Alléluia. Amém. Maintenant, quand nous parlons le discernement, Agora, quando nós estamos a falando de discernir ou distinguir, le discernement c'est quoi? discernir ou entender no profundidade On o ne que peut é, pas discerner sans les deux éléments. não pode distinguir sem esses dois elementos, La sagesse et l'intelligence. a sabedoria e a inteligência. Là où il y a l'intelligence, Aonde que há inteligência, là où il y a la sagesse, aonde que há ce sabedoria, sont des deux instruments de discernement. são dois instrumentos para bem discernir. Est-ce que je me fais comprendre? Será que tu me faz entender? Tu ne peux pas discerner Você não pode ter bom sans discernimento pourtant avoir la sagesse, sem ter a sans sabedoria, pourtant avoir l'intelligence. sem ter a inteligência. C'est la faculté É a faculdade de nos actes de nossos que nous atos posons. que nós estamos a fazendo. Troisième définition. Terceira, La conscience, a consciência c'est un jugement interne. é julgamento interno. C'est un jugement interne. É julgamento interno. C'est un jugement interne É julgamento interno que toi-même tu es en train de se faire juger. que você está se fazendo sozinho, está se julgando sozinho. Un jugement interne. Julgamento interno. Quatrième, Quarta, c'est la voix de l'homme intérieur. é a voz do homem interior. C'est la voix É a voz de l'homme do homem intérieur. interior. C'est ça la conscience. Isso que é a consciência. Cinquième, A quinta explicação c'est un prédicateur invisible. é pregador invisível. La conscience, A consciência c'est un prédicateur invisible. é pregador invisível. Un bon prédicateur. Bom pregador. Il prêche bien. Ele prega bem, Il ne se tâtonne pas. ele não tatona. Quand tu lui parles, Quando fala, non, la conscience est merveilleuse. a consciência é maravilhosa. Alléluia. Amém. La conscience, c'est quoi? A consciência é o quê? C'est ce que tu es. É aquele que você é. Ça, c'est la sixième définition. É a sexta definição. C'est ce que tu es. É aquele que você é. C'est ça ce que nous disons la É conscience. isso que nós chamamos de Oh, consciência. ngana zali. O que eu sou. Yango de O conscience. que é a consciência? Conscience ezali. A consciência é Ngongo ya kati na ngai. a voz interior. Conscience ezali. A consciência, Juge ya kati na ngai. o juízo dentro de mim. Eza Interior. faculté oyo. Essa aquela faculdade Ya ko discerner para discernir mabe na o malamu. bem e o mal. Cette faculté, Esta faculdade, Dieu a donné à tout homme Deus deu a todo mundo. depuis la chute d'Adam. Desde a queda do Adão, Quand Adam a chuté, quando Adão caiu, il était dans le temps de l'inconscience. ele estava no tempo de não haver consciência. Sali lisumu. Quando ele pecou, To comme na deuxième dispensation, chegamos na segunda dispensação, o tozobe na dispensation ya conscience. o que chamamos da dispensação da consciência. Depuis mukolo wana, Desde aquele dia tilelo, até tous hoje, les actes que nous posons, todos os atos que nous estamos a sommes, cometendo, nous sommes conscients somos conscientes dans le mal no mal ou dans le bien. ou no bem. Alléluia. Amém. Dieu a mis Deus colocou dans nos vies, nas nossas vidas, dans notre conscience, na nossa consciência, une loi spirituelle. uma lei espiritual. Dieu a déposé en toi, Deus colocou dentro de ti, dans ta conscience, na tua consciência, une loi spirituelle. uma lei espiritual. Quand tu fais le mal, Quando estás cometendo, tu as commis une erreur, você está cometendo erro, tu as commis une chose qui n'est pas bonne, você cometeu uma coisa que está errada, tu ne seras pas tranquille.
você não estará tranquilo. Tu ne seras pas tranquille. Você não estará Même tranquilo. si tu fais semblant. Mas você não fazer Non, tipo tu tá retournes à acreditando. Kamwazate. Ninguém não vem me Ta perguntando, conscience va te reprocher. mas a consciência, a tua consciência vai te C'est un repreender. prédicateur invisible. É pregador invisível. Il prêche bien. Ele prega bem. Je l'aime beaucoup. Eu amo muito À ele. des fois, nous nous manquons de révélations, mais la conscience a des révélations. Há momentos que faltamos revelações, mas a consciência Il tem. peut te révéler la chose que tu as commis à 2 ans. Ela pode te revelar coisa que você cometeu há 2 anos passados. Il peut te révéler les choses que vous avez commises quand vous avez connu ton premier amour. Ela pode te revelar as coisas que você cometeu quando você conheceu o teu primeiro amor. Imaginez un exemple concret. Imagina um exemplo concreto. Caïn a tué son frère Abel. O Caim matou o irmão dele, Abel. Sa conscience n'était pas tranquille. A consciência dele não era tranquila. Dieu lui a posé une simple question. Deus perguntou para ele só uma pergunta. Caïn, bonjour. O Caim, bom Où dia. est ton frère? Cadê o teu irmão? Écoutez la réponse. Houve a Je resposta. ne suis pas son gardien. Eu não sou o guardião dele. Mais moi, je t'ai demandé. Eu te perguntei. Où est ton frère? Cadê o teu irmão? La conscience, A consciência c'est ton jugement interne. é julgamento interno. Une voix Uma voz qui parle en toi que fala em sans que les autres vocês. écoutent. Sem os outros Toi seul ouvir. qui écoutes. Você sozinho que está ouvindo. Tu peux ou pas venir au culte. Você pode como não vir na Mais la igreja, mas a consciência va te reprocher. vai te repreender. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, É por isso o apóstolo Paulo está dizendo, je m'efforce moi eu estou me esforçando d'avoir constamment de ter sempre constantemente une bonne conscience. uma boa consciência. Il a posé des actes Ele colocou duas devant atos Dieu perante a Deus et devant les hommes. e perante os homens. Si Se ta conscience a tua n'est consciência pas bonne devant Dieu, não está boa perante a Deus, à combien plus forte chose sera bonne devant les hommes? quantas vezes vai ser boa perante os homens? J'aime la conscience. Eu amo muito a consciência. Moi, j'aime la conscience. Eu amo a consciência. Quelqu'un que la conscience parle, c'est le début de marcher dans la crainte de Dieu. Alguém que a consciência está falando é o início de andar com o temor do Senhor. C'est la raison pour laquelle quand le diable vient attaquer l'homme, É a razão pela qual quando o diabo vai la atacar o première homem, des choses, a primeira das il coisas, enlève la conscience. ele tira a consciência. Il O que se chama é ligar a personalidade. a bougé a ton humanidade. intelligence. Ele mexeu a tua Tu inteligência. n'auras pas encore cette faculté de discerner. Você não vai ter mais aquela faculdade de distinguir e Les discernir. deux éléments, les deux éléments de balance pour discerner, c'est la sagesse et l'intelligence. São 2 elementos no balanço para distinguir a inteligência e a sabedoria. Même la Bible dit, Mesmo a Bíblia está dizendo, la Bible cherche cet instrument à ce temps de la a fin. Bíblia está procurando aquele instrumento nesse tempo do fim. Que l'intelligence du temps de la fin, ce sont eux qui vont calculer le nombre de bêtes. Que os inteligentes no tempo do fim, eles que vão calcular o número da besta. On fait recours à l'intelligence. Vão fazer recurso à inteligência. Et la délivrance d'une personne commence par le renouvellement de l'intelligence. E a libertação de uma pessoa começa para a renovação da inteligência, da consciência. Poser acte boy. Como é que ele pode cometer Comment isso? qu'on répondre boy? Como é que ele pode Comment responder qu'on assim? sala boy? Como é que ele pode fazer isso? Comment qu'on l'obate? Como é que ele não pode falar? Qu'on fait de six côtés. Como é que ele não pode sentar nesse lugar? Tu vois? Donc, il y a des gens qui sont en train de se combattre avec leur conscience. Há gente que está se combatendo entre as consciências deles. Le diable profite de cette ignorance. O diabo aproveita dessa ignorância. Il te donne la beauté. Ele está te dando a Il beleza, te donne de l'argent. o dinheiro, Il te donne des relations. relações, Mais il enlève la conscience. mas ele subtrai a consciência. Tu peux tout amasser. Tu pode juntar tudo. Tu t'apparaître un bon monsieur élégant, une bonne femme élégante. Tu pode aparecer uma pessoa elegante, bom homem, uma boa mulher elegante. Tu sais bien marcher. Tu sabe andar, Mais il y a quelque chose mas há uma coisa que tu n'as jamais encore que convaincu. você não convenceu. C'est pourquoi la délivrance commence par la conscience. É por isso a libertação começa pela consciência. Excusez-moi de te dire la vérité. Dieu a besoin de te délivrer ce matin.
vai me desculpar, Deus precisa de te libertar de manhã de hoje. Si le diable a bougé la tête, Se o diabo mexeu na et cabeça, quand lui viendra, e quando ele vai il vir, viendra renouveler l'intelligence. ele virá para renovar a Là où tu es, inteligência. tu me suis. Aonde que tu está me Dieu a besoin de seguindo, renouveler ton Deus intelligence. precisa renovar a tua inteligência. Oh, la conscience A consciência est une partie de notre esprit. é uma parte do nosso espírito. Est une part de notre esprit. É uma parte do nosso espírito. Pourquoi? Por quê? J'aime beaucoup Paul. Hein? Eu amo muito Paulo. Ici, Paul, Aqui Paulo, il s'est présenté devant le gouverneur Félix. ele se apresentou perante o governador Félix. Présenté, gouverneur. Governador. Ça dit, présenté. Aqui presidente não, governador. Gouverneur Félix. Governador Félix. On est venu l'accuser. Vieram acusar ele. Hein, confunda aí. Vieram acusar ele. O moni mwana mobali oyo. Estás vendo esse homem? Atie panique ao. Ele colocou pânico aqui. Azotema loba oyo eza ya bonzambe te. Ele está pregando as coisas que não são de Deus. Bakize. Acusaram. Tellement akise so leka ye makasi. Na maneira que havia muitas acusações, Gouverneur abi, o governador disse: botie no na cachorro. deixa ele na Na cena, oyo ke sima. depois vou ouvir ele. Gouverneur a réfléchi, bibo bimisela na Pensa, ye. me faz sair esse homem. Aí bise koloba. Agora você fala. Nde abandi koloba. Começou a falar. Je m'efforce Estou me esforçando d'avoir de haver, de ter une bonne conscience uma boa consciência devant Dieu perante a Deus et devant les e hommes. perante os Si homens. j'avais commis ça, Se ele cometeu, bakoselinga makambo nyonso moni. essa é mentira tudo isso. C'est pourquoi É por isso, il y a certaines choses. há certas coisas, Si tu veux être compris par les hommes, tu ne feras pas la volonté de Dieu. se tu quer ser entendido pelos homens, nunca vai fazer a vontade de Le Deus. monde cherche que tu de se justifier par la O bango. mundo procura a justificação perante a ele. Oh, c'est nous qui vont les juger. Porém, nós que vamos julgar o mundo. Bien-aimé, Bem amado, écoutez-moi. ouve-me. Je t'enseigne ce Estou matin. te ensinando de manhã Il de ne hoje. faut pas se battre pour arranger ta réputation. Não precisa brigar para harmonizar as tuas relações. Il ne faut pas se poumoner pour arranger ta réputation. Não precisa se esforçando a harmonizar a tua reputação. Cherchez d'avoir constamment une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Procura sempre ter uma consciência pura perante a Deus. Omoni e perante os homens. réputation na ngai ebebaki Estás il faut vendo? nabongisa A yango minha reputação ekobonga te nunca yo luka oza será na direita. conscience pure Procura devant Dieu et devant les hommes. a consciência pura perante a Deus e perante os homens. Será que estão me fazendo entendendo? Faut pas se forcer. Não precisa se esforçar. Tu sais soki satana akoti yo Sabe, se o Satanás entrar dentro de você, attaquer conscience atacando a tua consciência, apres so envoûtement te perturbando, même akombo koloba mesmo as palavras que tu vai bato fazer, ondima o as pessoas vão te ouvir. satana kolukelo na badefenseur ya elokuta. Satanás vai procurar mesmo até os advogados mentirosos para te defender. Mais c'est la conscience Mas somente a sera consciência tranquille. será tranquila. Ce n'est pas moi. Não sou eu. Tu sais, le jour où on a arrêté Joseph, Sabe o dia que prenderam José? Potiphar, il a regardé Joseph. Potifar olhou para José. Il a donné tout dans cette maison. Eu te deu tudo que está nessa Et c'est casa. toi qui connais les secrets même de mon argent. É você que conhece até o segredo da minha Je riqueza. t'avais interdit de ne pas toucher ma femme. Eu proibi para você para não tocar na minha Mais tu mulher. as touché l'interdit. Como é que você tocou no que estava proibido? Il dit non, chef. Ele disse, não, meu Je n'ai chefe. pas touché. Ele não Il mexeu. dit ça, c'est quoi? Disse, é o que é Ce n'est isso? pas ton manteau. Isso não é teu casaco? Oui. Sim. Les épreuves. São as provas. Les épreuves peuvent être bonnes. As provas podem ser boas, Mais ce n'est pas moi. mas não sou eu. Parce que ma conscience me parle. Porque a minha consciência está me Oui, falando. c'est ça. C'est mon manteau. Sim, é meu casaco, sim. Oui, c'est moi. Sim, é Mais meu. Mas ma conscience me dit, ma ce consciência n'est está pas me moi qui ai dizendo, posé cet acte-là. não sou eu que cometeu esse Non, ato. Não, Joseph, non. não, José. C'est ton manteau. Eu teu J'ai casaco, trouvé ça. eu encontrei isso. Oui, mon Seigneur. Sim, meu senhor. Je n'ai pas menti. Ele não mentiu. C'est mon manteau. É meu casaco, Mais ce n'est pas moi. mas não sou eu. Les épreuves peuvent être bonnes. As provas podem ser Mais la consequentes, conscience mas a te dira ce consciência n'est pas moi.
vai dizer que esse não sou eu. C'est pourquoi il ne faut pas faire comprendre aux gens. É por isso não precisa fazer entender para a Cherchez une gente. bonne conscience Procura uma boa consciência devant Dieu perante et a Deus devant les hommes. e perante C'est os ça homens. ce que moi, Prosper, je cherche. É isso que eu sempre procuro. On a connu que les gens ont fait des montages pour moi. Ah, sabes que muitas coisas fizeram montagem They contra mim saluent ma réputation. para perturbar ou me sujar na minha reputação. Mais je ne peux pas parler. Mas eu não pude Je ne falar. peux pas Eu justifier. não pude Ma justificar. conscience A minha consciência reste tranquille fica tranquila devant Dieu. perante a Et Deus devant les hommes. e perante os Et homens. tous ces accusateurs-là, E todos os ils ne dorment pas acusadores bien. não vão dormir Parce que bem. leur conscience, Porque a consciência il leur deles dit non. estão Nous dizendo avons não. combattu cet homme pour Nós rien. combatemos esse homem por nada. Il y a des femmes et des hommes qui se regardent comme ça. A mulher e o homem quando se olham Tout assim, ça là m'a bien. nós fizemos mal. Pourquoi ma cambo te coche là qui est? Porque nós mentimos assim contra ele. Écoutez-moi, il ne faut pas justifier. Bem, mas não precisa Solo justificar. mabende que n'a koleka solo malamu. Ah, o mau cheiro vai mais rápido que o bom. Asa faux pasteur. Ele é falso pastor. Asa nganga. Ele é feiticeiro. Kuna babimisaka badini. Ali faz sair isso. C'est le monde. É o mundo. Tala, biso nyonso te toza ndenge moko. Não é nós todos que somos iguais. Biso nyonso te jibeto. Nós todos não somos iguais. Il y a une différence de ma dimension eza. Há uma diferença das Même na dimensões. prédio, tozaka na premier niveau, deuxième et troisième niveau. Mesmo ali nos imóveis, estamos no primeiro andar, Somoni no mutu abinga na segundo. vana kuna likolo. Se outro dizer, eu moro ali no último Mutu andar. asi azobanga ye kuna. Ye faut financer sincère. Ah, o que está embaixo diz também que você tem que passar Même aqui. na tem que makambo pegar ya no nzambe elevador. toza na dimension moko te. Mesmo nas coisas de Deus, não temos a mesma dimensão. Toza différent na spiritualité. Somos diferentes na espiritualidade. Mutu mosusu abondeli te etali ye. O outro, se não orar, é problema dele. Papa nanga napesi kolo témoignage moko avande tozanga na yawa. Eu testemunhei aqui com o pastor sexta-feira. Naza awa me nake kokangola bato na États-Unis. Eu estou Liwa. aqui, mas fez a libertação das pessoas que estão nos Estados Nzambe Unidos. alakisi moko ka prosper face a makambo oyo. Deus revelou para eles, eu sou pastor. Não, Prosper, Dieu é que vai merveille. fazer essa oração. Deus é Dieu é maravilhoso. merveille. Deus é maravilhoso. Na kati jeune tant kala zo information. Eu cortei o Jesus Nzambe quando recebi a abaka informação. compliqué. Deus dos casos Le complicados. pasteur Jean, il était là, on a dit que si on a information à kati jeune balama. Oh, pastor, eu disse que quando eu receber a confirmação, eu vou parar o meu jejum. Même ma fille est là, quand je parlais dans le téléphone à la maison. É a minha filha está aí quando eu falava no Elle dit, c'est telefone na minha casa. boye, après 9 mois. Deus vai te fazer isso depois de 9 meses. Non. Não. Non. Il y a une dimension. Há uma C'est dimensão. pourquoi Saint Paul, écoutez-moi. É por isso São Paulo Il ouve y a un leadership spirituel. há leadership espiritual. Et c'est ton lot na yawa. É preciso nós semear Tout aqui. celui qui ne marche pas bien. Todo mundo que não anda bem. Tout celui Todo aquele qui est en train de détruire le peuple de Dieu, qu'il est mort à la croix pour eux. que está destruindo o povo de Deus, de Jesus que morre na cruz Il para sera étalé. ele vai ser Il sera apresentado. étalé. Vai ser apresentado a todo Même mundo. ceux-là que leur conscience les reproche. Mesmo aquele que a consciência deles Ah, está c'est le temps de repreendendo. réparer. É o tempo de C'est le reparar. temps de réparer. É o tempo de Paul il a reparar. dit à Timothée, Paulo disse ao Timoteu, beaucoup de gens, muita ils ont gente perdu cette conscience. perderam aquela consciência. Alexandre m'a combattu. Alexandre combateu Je l'ai livré entre les mains du diable. Eu libertei, deixei na mão do Et diabo. toi, mon fils, E você, meu toi, filho, mon enfant, você, meu aie filho, une bonne conscience. tem uma boa consciência. Il a dit, gardez la foi Guarda a fé. et gardez la conscience. E guarda a La consciência. conscience, A consciência c'est l'un des signes pour aller au é ciel. sinal para subir no céu. C'est l'un des signes pour aller É au ciel. sinal para subir no céu. Un enfant de Dieu Filho de doit Deus avoir une conscience tranquille. tem que ter uma consciência tranquila. Il ne faut pas entrer dans des associations sataniques, Não precisa entrar nessas associações satânicas, démoniaques, qui demoníacos, peuvent réduire la réputation des gens que podem reduzir a reputação da à gente cause de la haine. por causa do ódio. Leur conscience n'est pas tranquille. A consciência deles não está Ils vont tranquila. d'abord chercher la délivrance. Eles vão procurar primeiro a Ils ont des libertação. blessures de la Elas conscience. têm feridas da Le consciência. choc de la O conscience. choque da Ya consciência. panza libala wana. A destruir esse Nane lar. na panza église É wana. o que destrui essa Nane na igreja. panza relation É o wana. que destrui essa Nane relação. na panza
Les amitiés wana. é o que destrui essa La amizade. conscience ne restera pas A tranquille. consciência não ficará Atoke na tranquila. banheiro, ta conscience te dira yo kaka. Mesmo se você está indo aonde, a consciência vai Tu dizer, as que ouve, você pande le gola jidambo on to yeso bakiti. até que vai se colocar ali o fio no pescoço, até vamos comprar com todo o dinheiro nas Ce cadeiras. matin ou cet après-midi, De ce manhã de matin hoje, ou esta tarde de ou hoje, cet après-midi, ou esta tarde, nous allons chercher à avoir une bonne conscience. nós vamos procurar ter uma boa consciência. Quand tu lis Timothée, hein, Quando você está Peut-être lendo Timoteu 1, écoutez Paul ce qu'il a dit. ouve o que Paulo está Il dizendo. dit, Timothée mon enfant, Timoteu, meu filho, en gardant la foi guardando a fé, et une bonne conscience. é uma boa consciência. Quelques-uns Alguns qui étaient avec toi, que Marcus, estavam com vocês, ils l'ont Marcos, perdu. eles perderam aquela fé. N'ayez Ele também, frère en Christ. irmão em Cristo. N'ayez sœur en Christ. Ele também, irmã em Ils ont Cristo. perdu leur conscience. Eles perderam a Eles são des enfants de consciência. Dieu. São os filhos de Deus. N'ayez Ele também. Beaucoup l'ont perdu, Papa Janon. Muitos já perderam. Ils ont perdu cette conscience. Eles perderam aquela consciência. Ceux qui ont bon bien noté, Se você não guardar aquela consciência, ils ont fait naufrage dans leur foi. o que Paulo está dizendo, eles fizeram naufrágio na fé deles. C'est que, Bami Zindissim, attends que l'église, attends peu si dim, attends peu son offrande, foi na ezago kufa. Quer dizer, eles caíram na água. Mesmo se eles deram dízimo, oferta, eles já caíram. Ah, kogi pe koza na église pasteur. Ele pode também ficar na igreja como Batu pastor. bazolanda ye. A gente está seguindo eles, Mais conscience na eza tranquillité. mas a consciência dele não está tranquila. Leur foi ese zindi na mai. A voz dele já caiu na Batikali água. batukaka. Elas ficaram só pessoas Batucaca. simples, pessoas só. Batucaca. Físicas, só pessoas. Batukaka. Homens físicos só. Eh, Jésus. Jesus. J'aime la parole de Eu Dieu. amo a palavra. C'est pourquoi moi É prospère. por isso que eu amo. Ma conscience est tranquille. A minha consciência está Je tranquila. sers Dieu dans la tranquillité. Estou servindo Deus com a tranquilidade. Je ne suis pas quelqu'un qui crée des dégâts, Eu não sou a pessoa que está criando qui escândalo, accuse les que autres. está acusando os outros. Moi, je prêche Jésus. Eu estou pregando Je Jesus. suis amoureux de Christ. É Jesus Cristo que é o Cristo. C'est pourquoi j'attire la conscience à tout le monde. É por isso que estou chamando a consciência de todo mundo. Et ça, bilom si on gosse ajouter. As coisas você não pode mais fazer na Mais tua si vida. barrière fait comment? Ah, tem que haver sempre uma barreira distanciamento. Distanciamento. Tem que haver Não, não, distanciamento. coisa Ele não pode Não, mais você lhe roubar. bote. Ele não pode mais Nagotika mutagara na adulterar. televisão te. Alguém não pode me fazer. Nago publier te na Facebook. Ele não pode mais publicar no Facebook. Aquele aí. É aquele, tem que explicar bem. Aquele aí. Aquele aí. Alléluia. Il faut qu'il y ait des messes barrières. Tem que haver distanciamentos. Oh, la Bible dit, vous verrez de nouveaux différences A Bíblia diz, você vê de novo a diferença entre ceux qui sont conscients entre aqueles ceux que qui são sont des conscientes inconscients. e a outra que não estão conscientes. Les inconscients, Os ils inconscientes, voient tout en noir. ele vê todo em preto. Ils ne peuvent pas croire que Dieu peut faire quelque chose là-bas. Ele não acredita mais que Deus pode fazer alguma coisa aí. Non. Não. Dieu a besoin de délivrer Saint Paulo dans la conscience. Deus precisa libertar São Paulo na Précis consciência. dans la conscience. Até êxito na consciência. Le monde de la conscience. O mundo da consciência Et gardez ça. é guardar isso. Ici, ça dit, l'apôtre de l'église est en train de parler. Apóstolo da igreja está falando. Il dit, beaucoup l'ont perdu. É muita gente À perderam. cause d'ici, gira na kati. Ele fez Ba- entrar Adão na Judas, casa. Adão, À cause d'ici, onyoso. todos dentro. Pourquoi se conscience c'est sur terre? Porque a consciência não está aparecendo mais. Parce que la conscience, A consciência c'est une partie de notre esprit. é uma parte do nosso espírito. Oh, en réalité, dans l'homme, Na realidade, no c'est homem l'esprit é o espírito, et le souffle. é o fôlego. Et si tu n'as pas ça, c'est que tu n'as pas les poumons. E se você não tem isso, você não tem os pulmões. Chrétien bien vêtu, oui, Cristão bem vestido, sim, mais conscience exalte. mas sem Il y consciência. a beaucoup de gens, leur conscience n'est pas tranquille. Há muita gente que não tem consciência Dieu t'a tranquila. donné la force de travail, mais tu donnes pas la dîme. Deus
Deus te deu força de trabalhar, mas não está dando dízimo. Otikala boye. Você ficou assim. Il faut être irréprochable devant Dieu Ele está perante Deus. et devant les hommes. É de consciência perante Deus, perante os homens. Ceux qui nous ont reproché l'autre, on ne défend pas bateau. Se Deus não está te repreender nada, Ele vai te defender perante os homens. Ceux qui nous ont Se já com Deus já é problema. à coup de bateau, Ele encontrar gente, falar mal de ti. Ele ali, vamos complotar contra ele. Vamos mandar outro tipo de gente. E Deus também vai te dar as costas. Porque a tua consciência, porque tem repreendido, sem repressão perante Deus. Não há maneira que Deus possa te defender. Então te complotar, então complotar contra você. Eles vão te dar as costas. Porque perante a ele, não há nada para ele te defender. Il y a un homme dans la Bible. Há homem na Bíblia. Sa conscience était réprochable devant Dieu. A consciência dele era repreensível perante Deus. Ele complotava os irmãos deles. Ele disse que não vai casar estrangeira. Como é que ele casou estrangeira? Ele que fez a lei, como é que ele fazia isso? Arão disse a Miriam. Os Moisés, as coisas que ele faz. Mas é teu irmão. Ele está pregando ninguém não pode casar estrangeira, mas ele casou com estrangeira. Deus voltou a Moisés. Estão complotando contra você. Estão falando mal de ti. Na maneira que estão te fofocando, não pode fofocar o servo de Deus. Deus, no lugar de castigar, Arão castigou Miriam. Miriam, você que trouxe as coisas. Arão, você está vendo o que está fazendo? Ele disse para nós não casar estrangeiro, mas ele fez isso. Não traz também conversa de mentira ao servo de Deus, porque vai passar na lepra. Il y a beaucoup de chrétiens basés dans la lèpre sans le savoir, parce que lui-même il a monté son histoire, il a présenté ça à l'homme de Dieu. C'est comme si une révélation, un rêve, et ça crée aussi les dégâts. Ça c'est la lèpre. A outro cristão também monta a história dele, a visão dele das coisas, e apresenta isso ao homem de Deus. Isso é a lepra. Isso cria muita confusão aonde que está as comunidades. Não é todo sonho que é a mensagem de Deus. Je m'efforce Estou me esforçando d'avoir constamment de ter constantemente une bonne conscience uma boa consciência devant Dieu perante a Deus et devant les hommes. e perante os homens. Chaque jour à l'église, je suis Cada là. dia na igreja estou aí. Dans mon poste, je suis là. No meu lugar estou aí. Dans mon offrande, je suis Na là. minha oferta estou aí. Jésus lui-même ne manquait pas le culte. Jesus, ele próprio não La Bible faltava ao dit culto. il allait chaque jour dans les cultes synagogues. Ele andava aí todos os dias no culto na sinagoga. Tôt ou tard, Até mais tarde, tôt ou tard, agora ou mais tarde, Dieu punira Deus castigará certaines personnes algumas pessoas qui ont détruit la réputation de leurs frères injustement. que destruíram a reputação dos irmãos Injustement. injustamente. Dieu les punira. Deus punirá eles. Commettez ma confité. Não Cherchez eles à être socos. constant. Fica sempre Devant constante Dieu. perante a Deus. Nous avons ça à contour. Deus vai fazer o contorno. Je vous dis sincèrement, Estou vos dizendo il y a sinceramente, beaucoup de gens qui ne dorment pas bien. há muita gente que não dorme bem. Leur conscience les dérange. A consciência deles perturba, Mais incomoda. ça va vous répondre à Nini. Por que eu fiz isso? Bon, ma type d'un bête, moi je t'embête bolale. Ah, Você está dormindo também na cama e dormir homem e mulher? não pode. Não pode. Ninguém fala com outra. Mutolo bana muninga te. Kambuza yote. Essas coisas só você que começou. É você. Se como começar a delivrance Agora está faltando libertação por causa de você. Kuneza kana silhouette. Ali é Siloé. Il y a renouvellement. É lugar de renovação. Alléluia. Amém. Tala, batros ba calomnia yo sans injustement sans que yo yeba.
Todas as pessoas que te caluniaram injustamente sem Zamba você saber, ufuta bom. não se preocupa, Deus Zamba vai futa pagar kaya. eles. Deus vai pagar eles. Zafuta Deus paga. afuta kamba mibale. Ele paga 2 vezes. Tozwa lepre a Miriam. Vão pegar a lepra de Miriam. Cherchez être constant Procura sempre ficar constante devant Dieu. perante a Deus. Devant Dieu. Perante a Deus. Na boka bazeme belé. Eu fiz muitos abortos. Na longo saba tu bazeme. Eu fiz as mulheres dos outros ou as filhas dos outros muitos E abortos. matakote. Yango ba au nom de Jésus musu pe to mona kalango pasi. É por isso que nós sofremos muito na outra libertação em nome de Cara, Jesus. é. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Mais tant que conscience ils ont reproché passer na yete. Mas no momento que a consciência dele não está repreendendo o passado dele, Aux délivrance no quitter. você não vai receber a libertação rapidamente. Amen. Amém. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés. Há muita gente que são feridas. Pour bien se haïr, Para bem se odiar, il faut être bien aimé. é preciso ser bem amado. Ne permets jamais Não permite à aucun péché de blesser ta conscience. não pecado para ferir a tua C'est consciência. très important. É muito importante. Beaucoup de consciences ont besoin d'un traitement. Muitas consciências precisam do tratamento. David a connu la perte de conscience. David conheceu a perca da consciência. Moi, si il y a soldat na yo, A mulher do teu militar, do teu guarda, obimana ye, você quer sair com ela. pona nini, Para o quê? oke kobomana mobali na ye, Até foi matar o marido dela. na posa moko o 10 minutes sili yo. Para um desejo, um prazer, até 10 minutos não chega. Sa conscience n'était pas tranquille, on allait la ba som na ye. É por isso a consciência ficou tranquila no Faut salmo conscience dele. essa tranquilité. Sempre chorar, lamentando. Salmos, eu só chorar. Salmos, eu só chorar, lamentando, lamentando. De ma voix j'écris à Na minha voz, estou a criar não De do ma Senhor. voix je répands ma plainte devant lui. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais. Peut-être la famille n'a pas bien. Tant que papa c'est le bon moment pour que inceste. Quando o pai cometeu isso, até os filhos deles começaram a cometer um incesto. Dans la famille n'a pas bien. Famille est inconscient. A família dos inconscientes. Ele chorou muito no salão dele. Abomi mutu poso moi sa muninga. Ele matou uma pessoa só para pegar a mulher dele. Mobali na ye tigara na Luanda. O homem, Mobali na ye tigara na o Congo. marido ficou em Luanda no Atini Congo. moi sine bala na yao. Mandou a mulher de confiança. Iyo badi kolinga olinga moi se abatu. Você quer começar a namorar com a mulher do outro. Conscience ko tiko tranquita toki nzela. A consciência não fica tua mesmo Atoki nzela nini? mesmo- Oh, como na capachula ba Mesmo conscience a iyo. tapachula, Moi se você, abatu. mulher do outro, Ibaki na ye. sair com ela. Toi tu ne sais pas que la semence est une vie. Você não sabe que a Dans la semente é uma semence il y vida. a la vie, il y a le sang, il y a Na l'esprit. semente há vida, há um espírito. A vida aí. Conscience. Consciência. Mobala bato tigali mushiga yo tinela basi bato futa bitaka. Cuidado, conscience é o prochain. Um- Non, nous devons reprocher la conscience. O marido do outro ficou longe, mas você está aqui, está mandando nudez no marido do outro. A Avant tua de consciência prêcher vous tem la que te conscience, repreender. moi-même je me suis prêché ma conscience. Antes de eu pregar a consciência, eu Je próprio ne me peux pas preguei vous sobre prêcher a la consciência. conscience si moi-même je n'ai pas fait l'examen de Eu la não conscience. pude pregar a consciência, eu próprio não me pregar sobre a consciência. Na sala nini ya mabe bato akoyi nanga. O que eu fiz de mal para que a pessoa pode Na me suis odiar? bato nyonso na tie bango na bakiti. Eu coloquei cada um no lugar Abi dele. oyo azodefa miracle na ngai. Esse aí está devendo meu Oyo milagre. azodefa onction na ngai. Ele está devendo a minha Oyo oração. azodefa prière na ngai. Ou está devendo a minha oração. Seke bango bana banyongo na nga. Eles estão me devendo. Mpe nasali bango eloko te. Eu fiz também nada para Oyo eles. azodefa bolamu na Eu ngai. está devendo a minha bondade. Si abongo na kiti tanda bato nyonso wana na bakiti. Coloca todos esses homens na Oyo azodefa bolamu na nga. lugar. Esse está devendo a minha Conscience bondade. eza tranquillité. A consciência dele não Oyo fica azodefa tranquila. prière na nga. Outra minha oração. Conscience eza A tranquillité. consciência dele não será Oyo azodefa tranquila. délivrance ya loboko na nga. A outra libertação da minha Conscience eza mão tranquillité. nunca terá consciência tranquila. Oyo azodefa
azo defa loboko prière nanga pozo musala. Outro está defendendo a minha oração. Prière para nanga conseguir po bota. emprego. Para ele ganhar o bebê. Conscience de tranquillité. Não vai ter a consciência tranquila. Nga conscience ngeza tranquillité ka sona tilidim nanga te. A minha consciência não será tranquila se eu não enviar o meu dízimo. 3 mois na pessimité. 3 meses sem enviar o meu dízimo. C'est comme si nazo yiba nzambe pa papa nangai. Tipo, tô roubando Deus ao meu pai. Yo soko pesidi tu nyo sone se suki ba wi sabwe. Se Sona você wisala dá fra dízimo, na dim de dim. tem que tirar dízimo do dízimo Dim de dos dim ono dízimos. otine dollar te fona bomba ngona. Ou tem que Et juntar comme un montant moko para ser valor otindi yango pe na para Congo. enviar também no Congo. Conscience est tranquillité. A consciência não tranquila. Comment je peux appeler le Dieu de Mutombo si je ne fais rien pour lui? Como é que eu posso chamar Deus de Mutombo? Você não está fazendo nada para ele. Non. Não. Pour ma futa wane se multiplier faut aller loco. Para que essa unção se multiplique, ele tem que comer alguma Yango so coisa. aussi salaire faut conscience se reprocher ko ke mbongo nzambe zawa. É por isso que quando está recebendo o salário, tem que falar que o dinheiro de Deus está aqui. La conséquence de la perte de conscience. A consequência da perca de consciência. Ou comme égoïste. Vai se tornar egoísta. Égoïste. O egoísta. Aninga sumba ba pusa pembe na ngate. Eu não gosto mais. A mulher se aproximar, não os homens. Oui. Eu c'est já bien. ofereci muito, não vou mais fazer La isso. perte de la conscience. Perca da consciência. Aujourd'hui, c'est le renouvellement. Hoje é a renovação da consciência. Il va basculer dans les mensonges. Ele vai bascular na mentira. La perte de conscience A perca da consciência conduit à la rise, leva na pessoa a se tornar à mais la disciplicité, com a simplicidade, ali pour, na pour mentira do se couvrir espírito, ton égarement. para cobrir o teu egaramento. Oh, le comportement moko zaki nango te. Vai criar comportamento que você não tinha. Le renouvellement de la conscience. A renovação da consciência. Je sais que tu m'écoutes. Eu sei que está me ouvindo. Je sais que tu es là. Eu sei que você está Il aí. y a des gens que yo salisa, Há gente que você ajudou muito na vida. mais bango ne basali yo mabe. Eles que fizeram mal contra ti. Ezana batu mususu me fiske conseil na yo babika nango. Há outra pessoa que se salvaram no teu conselho. Bango ne balukela liwa na vie. Eles que procuraram a morte na tua vida. Luka conscience est tranquille devant Procura a Nzambe. tua consciência ser tranquila perante a Devant Deus les hommes. e aos homens. Tebeli babungisi conscience oyo. Muita gente perderam essa consciência. Mutako finga ne basai na Nzambe. Eles ofendem o servo de Deus. Mutako finga ne pasteur na ye. Ele pode ofender o pastor dele. Mutako finga bakambi na ye. Ele pode ofender o dirigente dele. Non, c'est comme si l'envoûtement est entré dans l'éducation familiale. É tipo, a perturbação entrou na educação Et familiar. côté pa bakoko elege pa batata. Entrou nos tios, nos A église avós. nini wana? Aquela igreja aí. Quelle immaturité. Que tipo de imaturidade? Ozo ki ega na nzela fera bozo papa jano. Você está indo ali na feira, mas está falando mal do Janô. Ke baka lepre ezali. Cuidado que a lepra. Ozo ki ngaki. Lepre eza. A lepra, La conscience. a consciência. A consciência. Conscience. A consciência. Éclons la tête. Vamos inclinar nossas cabeças. Dis à Dieu. Diga a Deus. Hébreu nous a dit, Dieu purifie la conscience. O Hebreu diz que Deus purifica a consciência. Dieu purifie ma conscience. Deus purifica a minha consciência. Dieu purifie ma conscience. Deus purifica a minha consciência. Commencez à faire l'examen de ta conscience. Começa a fazer o exame da tua consciência. Makamnina mabe oyo sala. Quais são as coisas mal que você fez, Oyo que você zaki cometeu? oter nango. Que você era o autor. Oboma, opanza, okabola. Você você destruiu, Olongola bato matou. kosa kosambela nzambe. Você tirou muita gente da oração. Ozongisa bato bapagano. Você fez voltar outros pagãos. Et deixando de chercher à orar. réparer ta conscience. Procura reparar a tua consciência. Mosusu bakanaki bapambola ye. Os outros se prepararam para abençoar ele. Pierre d'achoppement pour lui pambole kitate. Você era uma pedra para que a bênção não possa descer. Nzambe conscience na ngai Deus, a minha consciência ebebaki. estava estragada, Faculté destruída. wana ekufaki. Aquela faculdade estava Na ye destruída. opurifie nga. Eu venho para você me Na kima na purificar. bambongo amakelemba ya bato. Eu fugi com o dinheiro das cotizações dos outros. Na escroquer bato na vie.
eu burlei a gente na vida. Loba na Nzambe. Diga a Deus. Nasala ba dega moko na yebisa batu te na vie. Eu fiz escândalo sem dizer nada na vida. Conscience na ngeza tranquillité. Que a minha consciência não ficar tranquila. Soki na moni elongi ya mutoi. Se eu ver essa pessoa. Soki na moni mbongo ya mutoi. Se eu ver o dinheiro dessa pessoa. Soki na moni musala ya mutoi. Se eu ver o trabalho, a obra dessa Purifie ma conscience. Purifica a minha Nazana consciência. posa na selo na kimia. Eu preciso operar com você. Nazala lipamboli pona batu nyonso. Eu quero ser a bênção para todos. Nangona yako bongisa conscience na ngai. É que Deus purifica a minha consciência. Naza inconscient. Eu sou inconsciente. Ya badimi na yo na lia. Eu sou consciente do dízimo que eu próprio peguei. Nazanga kopeso merci na bolamu salela ngai. Eu nunca te agradeceu no bem que você fez para mim. Opesanga maele. Você me deu inteligência. Opesanga maela musala. Você me deu inteligência de trabalhar. Opesinga mabota. Você me deu nascimentos. Opesinga libala. Você me deu Mais casamento. na paraître escroc liboso na yo. Mas estou aparecendo ladrão perante você. Les consciences nangeza kotele me la délivrance sa vie na A ngai. consciência está perturbando a minha vida. Yango décision na ngai lelo. É por isso a minha decisão de hoje. Nazana posa. Eu preciso Okangola conscience na ngai. para você libertar a minha consciência. Na kangolama. Para eu seja Na libertado. signa ba ve na ba église ebele. Eu fiz votos em muitas igrejas. Mais na kokisa te. Mas eu nunca Na comprei. zwa ba enveloppe même ya ba action de grâce na pesa te. Eu recebi envelope da ação de graça, nunca entreguei. Conscience na nga. A minha consciência Ezo yebisa nga. está me dizendo Yango na yo purifier nga. que vem para você me O purificar. purifier nga. Para você me O purificar. purifier nga. Para você me purificar. O purifier nga. Para você me Na purificar. koma na lokuta o esengaki te. Eu me tornei mentiroso sem eu entender. Na koma motema mabe o na yebaki te. Eu me tornei mau coração sem eu saber. A cause ya reproche oyo. Por causa desse Tala arrependimento. bakize ngai. Olha que está me acusando. Tala ndenge bazofinga ngai. Olha como está me Tala ndenge defendendo. bazoloba na ngai. Olha como está me Tala falando. ndenge bazokosela nga makambo. Olha como que está me Me falando. ngai lelo. Mas eu hoje, Je m'efforce eu estou me esforçando d'avoir de ter constamment constantemente une bonne conscience uma boa consciência devant toi perante a et você devant ma famille e perante a minha et devant família l'église du e Seigneur. perante a igreja do Au Senhor. nom de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Makambo ebele nasali. Muitas coisas que eu fiz, Bato bayebi nga te. os gente me Bato conhece, bamoni nga te. não me viram. Me nzambe omona Mas ngai. Deus você Yango na me viu. ntongo na lelo. É por isso de manhã Na de hoje, après-midi na lelo. tarde de hoje, Nalingi conscience na ngai. eu quero que a minha Ezala consciência tranquille. seja Soki tranquila. nasala mutu mabe. Se eu cometeu, Soki na créaka des choses de quelque se eu part. criei escândalo no lugar, Nzambe alimbisa ngai. Deus me perdoa. Bondela pa na nzambe. Ora a Deus, Yebisa nzambe. diga a Deus, Sopa mawa na vie na ngai. ou derrama Conscience na essa ngai. minha vida, Ezala tranquille. seja tranquila. Soki nakosaki bato. Se eu mentiu, Nakosaki. se eu mentiu, Eloko moko ngam nazalaka otere nango. uma coisa que eu sou o touro, Me nayebisa bato te. mas eu nunca disse a Natika Deus. bato batikala bongo. Eu disse a gente para ficar Conscience assim, na ngai. que a minha E consciência, reproche yo. para te repreender, Okosela mutu zemi. você fala mais o outro, Obota pe mwana ngo. você é mal ao Loba na outro, nzambe. diga a Deus, Conscience na ngai. a minha Eza consciência tranquillité. não ficar tranquila, Eza tranquillité. não ficar tranquila, Eza tranquillité. não ficar tranquila. Sopa mawa na vie na nga. Começa a Sopa derramar na a vida, graça, a misericórdia na minha vida, Na kombo na em Yesu. nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Là où vous nous regardez, Aonde que você está nos tu olhando, peux envoyer les offrandes tu pode enviar as ofertas dans le PIS. nos pices, Dans le PIS. nos pices Ceux qui sont ici, que estão aqui no Brasil, ils peuvent envoyer les offrandes. pede enviar as Il n'y a ofertas. pas le culte sans offrande. Não há culto sem ofertas. Et si vous avez des comptes, Se você tem contas, tu peux déposer. pode depositar. Si tu as beaucoup mangé l'argent des autres. Se você comeu o dinheiro dos outros, J'avais aimé mon frère, eu gostei muito do meu irmão, Samuel. Samuel. Il m'a dit, papa, depuis que j'étais là, Ele me acho que estou aí, je ne paye pas ma dîme. eu não pago meu Mais dízimo. ma conscience me reproche. Mas a minha consciência vai me J'ai repreender. besoin que Dieu me bénisse. Eu peço que Deus me abençoe. Mais naïbi nzambe trop. Mas eu roubei muito a Deus. Na O sala nini. que eu vou fazer? Naïbi c'est Luca offrande. Eu disse, procura a oferta voluntária. Abengango offrande à Se réparation. chama oferta de reparação. Il a amené son offrande de Ele réparation. trouxe a oferta de reparação. Pour ça, nous allons tout droit na yo. Deus é o que ser direito a Et le você. représentant légal de Dieu, O representante legal de Deus c'est le pasteur é Prosper o que tu pastor vois. Prosper. Il faut être sous constant devant moi. E você tem que ser sempre constante perante a C'est mim. très important. É muito importante. Quand Dieu vous bénit, Quando Deus abençoa, parce qu'il t'a donné un père porque Deus vos deu um pai qui a la sémence. e tem uma semente. Et cette sémence-là Esta semente est aí toute sémence
vivante. semente vivente. Ça va produire les vies. Isso produzir vida. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. La transmission est terminée d'abord. Transmissão